Como comunicação de liderança pelo Partido dos Trabalhadores, deputada Érica Cocai. Vossa Excelência tem 10 minutos, deputada. Senhor presidente, esta semana nós temos dias que são absolutamente importantes para a construção de uma lógica de direitos humanos. Amanhã, dia 17, é o dia de combate à homofobia. É um dia em que nós queremos protestar contra toda sorte de discriminação, e a discriminação àqueles que guardam um afeto por pessoas do mesmo sexo. As relações homoafetivas já foram, inclusive, consideradas do ponto de vista de igualdade de direitos pelo próprio Supremo. O país acordou mais democrático, o país acordou mais humano, o país acordou menos violento. Menos violento porque é uma profunda violência partir o beijo, negar o afeto, aprisionar as expressões de afetividade. É um aspecto que nos leva a uma reflexão. A sociedade que se sente indignada com as manifestações afetivas de afeto tende a banalizar a violência, tende a achar que é natural a violência. A homoafetividade, ela faz parte da história da humanidade. Ela sempre existiu. Foi encarada de formas diferentes. Já foi criminalizada, já foi patologizada, e hoje, neste país, há um divisor de águas para que nós tenhamos os mesmos direitos assegurados, posto que todas e todos somos pessoas. Diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos que todos os seres humanos nascem iguais em direitos, mas esses direitos foram negados em função do tecimento invisível com os fios invisíveis e às vezes não tão invisíveis do preconceito e da discriminação. O país acorda com a sua democracia avivada e com um sentimento de que o progresso e o respeito pelo ser humano, a dignidade humana, que não pode ser fulanizada, que não pode ser personalizada, eles adquiriram, enfim, um novo patamar. E este progresso, esse respeito pelo ser humano, pela dignidade humana, por um combate absolutamente efetivo à discriminação, ele vai se efetivar. Ainda que este Congresso tenha feito dormitar nas gavetas, talvez, da indiferença, talvez do preconceito, um projeto de união civil durante mais de 15 anos, a história provoca os seus avanços. A lógica humana provoca os seus avanços. Vai ocupando as frestas, vai ocupando as nesgas, vai ocupando os espaços. E foi através do Supremo que nós tivemos a consolidação e assegurada a união civil que impõe os mesmos direitos para as relações homoafetivas. Mas, nesta semana, temos o dia 18. No dia 18, nós lutamos para que se efetive a reforma psiquiátrica neste país, para que nós tenhamos, enfim, os manicômios abertos, porque os manicômios saem mais caros para o Estado, mas os manicômios cronificam os transtornos mentais. Tem uma lei de minha autoria que está vigente nesta cidade, na capital federal, que criminaliza ou que impõe sanções a toda sorte de discriminações às pessoas que têm transtorno mental. Isso faz com que nós tenhamos a necessidade de refletir sobre uma política pública de atenção à saúde mental que saia, inclusive, da doença e que trate e que se inclua na atenção primária à saúde. É preciso lidar com o sofrimento. Numa etapa da história da humanidade, que costumo dizer, vive um dilema shakespeariano, o dilema de ser ou não ser, onde a mão invisível do mercado adentra a cidadania da intimidade e captura desejos, molda comportamentos, captura almas. Nesta etapa, de tamanha coisificação do ser humano, de tamanha coisificação dos nossos sentimentos,
ou que transformam os nossos meninos e meninas em máquinas de repetir comportamentos, de engolir desejos, ou seja, que anula os espaços da singularidade e da subjetividade, é fundamental que tenhamos uma política de atenção à saúde mental que lide com o sofrimento. Há uma pesquisa de uma cidade aqui do Distrito Federal que aponta que 74% das mulheres desta cidade têm insônia, depressão leve, têm angústia, um apertar o peito sem que se saiba exatamente qual é a origem e como saná-lo e como superá-lo. Isso indica que é preciso ter uma atenção primária à saúde mental, e que temos que sair da lógica da atenção apenas ao CID, à doença, mas que é preciso que tenhamos os serviços substitutivos no nosso país em quantidade suficiente para que possamos definitivamente implodir com a lógica manicomial. Dia 18 é dia da luta antimanicomial. Isso exige um feixe de políticas públicas, porque o ser humano tem direitos, direitos interrelacionados, direitos vinculados um ao outro, direitos indivisíveis. As políticas públicas que suprem ou que garantem os direitos também têm que ser interrelacionadas e indivisíveis. Por isso, nesse dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial, devemos cada uma e cada um de nós para fazer uma profunda reflexão sobre a necessidade de políticas públicas efetivas, políticas públicas intersetoriais para a atenção à saúde mental. Dia 18 também, senhor presidente, é um dia importante para as nossas crianças. É um dia importante porque é o dia de combate à violência sexual contra crianças e contra adolescentes. Haverá uma cerimônia no Palácio do Planalto, onde serão homenageadas duas congressistas, a ex-senadora Patrícia Saboia e a deputada licenciada Maria do Rosário, que provocaram e fizeram um excelente trabalho na CPI mista, na CPI de análise de averiguação da exploração sexual de crianças e adolescentes. Não podemos dizer que vivemos numa democracia, enquanto nossas crianças não têm um direito a uma sexualidade saudável, enquanto nossas crianças são retiradas da condição de serem sujeitos da sua própria vida, sujeitos dos seus próprios sentimentos, e são transformadas em objetos manipulados por adultos. Portanto, senhor presidente, é preciso que nós possamos fazer um grande movimento neste país, envolvendo as famílias, envolvendo o Estado, envolvendo a sociedade, para que possamos varrer do nosso cotidiano, varrer da vida das nossas crianças e adolescentes a violência sexual. Portanto, esta semana carrega no dia 17, amanhã, o dia de enfrentamento à homofobia, que vai e vem com o sentido de bailarmos e de estarmos absolutamente felizes com a decisão do Supremo, mas que nos impõe a necessidade de definitivamente criminalizarmos a homofobia, criminalizarmos, porque a homofobia mata. A cada 48 horas, uma pessoa morre neste país simplesmente porque tem sentimentos homoafetivos. É inadmissível. É inadmissível. Pesquisa que foi feita aqui no Distrito Federal, na Universidade de Brasília, aponta que grande parte das pessoas homoafetivas não querem, não se dirigem à delegacia para denunciar a violência contra ela, porque vão se sentir ou se sentirão revitimizadas pelo tratamento que é posto dentro dos órgãos públicos, numa verdadeira violência institucional, numa homofobia institucional. Por isso, dia 17, dia de combate à homofobia. Dia 18, dia da luta antimanicomial, onde queremos de fato, fazer valer essa mágica, doída e ao mesmo tempo feliz condição humana para todas as pessoas que têm transtorno mental e sofrimento psíquico agudo. E dia 18 também é dia de enfrentar a violência sexual
contra crianças e adolescentes, para que nós possamos empunhar a nossa Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, e dizer, enfim, vivemos de fato. Enfim, vivemos de fato numa democracia, numa sociedade que, como diz os poetas, todos caibam dentro dela. Que nós possamos nos sentir pertencentes a esta sociedade, mas pertencentes de forma integral, de forma profunda, de forma inteira. Como diz os poetas, uma sociedade que ninguém se sinta fora dela. Esta semana, portanto, senhor presidente, é uma semana de muita luta, de muito movimento, de muita esperança e de muita construção de um país verdadeiramente democrático, de um país cidadão, de um país onde a condição humana não seja aviltada. Obrigada.